Hello, welcome high school student. How are you? Today we are going to have a very nice and interesting class because it's very useful. O tema da aula de hoje vai ser muito útil. Actually, you already know it. Na verdade, vocês já sabem, because we use the possessive case in many different ways on your structures. Porque vocês já usam o possessivo com muita naturalidade. But today we're going to pay attention to the details and how to use them properly, ok? Mas hoje a gente vai ver os detalhes e por que usar um, por que usar outro e quais são as características deles. Espero que seja uma aula bem esclarecedora, para que vocês possam realmente entender a característica dos possessives em inglês, tá? Junto com esse conteúdo, a gente vai ver o entertaining guests vocabulary. Porque na verdade são os 4 jovens que são estudantes lá em Londres, eles vão visitar os amigos. E os amigos vão falar dos CDs, dos livros, dos quartos que eles moram, na casa que eles moram. Então eles vão ter um jantar e eles estão nessa ambientação, eles vão falar dos meus CDs, os livros são dele, os discos são dela, o quarto é dele, assim por diante. E aí a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar com esses conteúdos de uma forma bem objetiva. Vamos lá então? Pretty cool! Vamos começar com o nosso texto. Comigo lá, página 61. Vamos lá. O nome do texto. It's not mine, it's theirs. Repeat, everybody. It's not mine, it's theirs. Então, ó, de cara no texto a gente já usou 2 possessive adjectives. Então, vamos começar falando dos 2 deles. Na verdade, são todos os casos. Vamos ver todos eles? A gente vai falar do verbo to belong, que trabalha com o possessivo. Logicamente, do verbo to have. A gente vai falar do caso genitivo, genitive case, que parece difícil aí. Mary's house, Peter's friends e assim por diante. Apóstrofe S já é naturalmente um caso clássico de possessão, chama de genitivo, caso genitivo. Também já fica automaticamente visto para vocês, porque faz parte do nosso texto. A gente vai falar do verbo to own, ok? I'm the owner, so I own my things, my belongings, ok? A gente vai falar do possessive adjective, aqui tem um macetinho que eu vou falar já para vocês. Primeiro os nomes dos 2, ó, possessive adjective e possessive pronouns. Ok, o que acontece com possessive adjective? Adjective, o que nós temos antes dos adjetivos? Nós temos os próprios pronomes possessivos, por isso que os nomes deles são possessive adjective, que é o my, o your, o his, o her, o its, do neutro, né? O our, o your e o their. Muito bem. Gente, não se deixe levar pelos nomes difíceis. Esses são os possessive adjectives, porque eles precisam de um possessivo antes, na verdade, tá? Eles têm a mesma função que um adjetivo. Agora, os possessive pronouns, esses são os outros que nós temos na tabelinha. Vocês podem acompanhar comigo lá na página 65, observem. Ó, o my, antes do adjetivo, my car, my book, my CD, ou seja, eu necessariamente vou precisar de ter um adjetivo na frente deles. Agora, os possessive pronouns, olha que legal, o nome dele, ele já é dentro dele, ele já tem o pronome. Ele já tem dentro dele o próprio substantivo. Por isso é que ele é especial, porque ele tem esse valor, essa capacidade de representar um substantivo. Por isso que lá no texto, repitam novamente, it's not mine, ou seja, não é meu, ou o meu, ou a minha, a coisa que você está falando, o substantivo está lá dentro. E para completar, it's theirs, é o dele, seria relativo em português, porque dentro dos possessive pronouns, nós temos exatamente essas palavrinhas que representam o substantivo, tá bom? Ó, na prática é muito fácil. Na prática é, antes do substantivo, my, your, his, her, its, our, your and their, ok? Depois do substantivo, aí sim, o my vai virar mine, o your vai virar yours. Por que yours? Porque esse Szinho, ele está identificando exatamente que dentro dele tem um substantivo. Então essa é a fórmula para identificar o substantivo dentro dele, tá legal? Aí nós temos o his. Olha que interessante, gente, por razões fonéticas, o his não muda. O his é his. Antes do substantivo, depois do substantivo, não faz diferença. Agora o her, não. Porque o her, foneticamente, ele aceita o Szinho, né? Então tem o her, vai virar o quê?
hers, muito bem. Aí nós temos o its. Só que o its, esse cara é interessante. Só um detalhinho para vocês, porque o neutro ele não vai conseguir ser dono de nada, né? Então, geralmente, ele não vai existir, tá? Ele só vai existir depois. Its name, né? O nome do cachorro. Ou o tamanho da máquina. Its size. Ou então o local da cidade. Its location. É nesse caso que a gente vai utilizar. Esse é um pouquinho especial, mas também não tem nada de misterioso. É muito simples a gente usar. Do your vai virar yours. Com S no final, claro, e exatamente tudo em inglês que tem na segunda pessoa do singular é idêntico à segunda pessoa do plural, muito bem. E do their vai virar theirs, simplesmente colocando S. Tá legal? Alguma dúvida? Não só o detalhinho do its lá para ficar claro, então o its você nos dois, tá? Ele é tanto possessive adjective quanto possessive pronouns. Tranquilo? Belezinha. Legal. Primeira coisa que nós vamos fazer, so we are going to check the text, because the text is going to tell us a story about 4 people going to visit other 4 people. There are 8 people getting together, and they're going to talk about their things. São 8 pessoas que vão se encontrar, 4 pessoas que vão visitar 4 pessoas, e isso é meu, isso é dele, isso é dela. Então essa ambientação. Então o ambiente é entertaining guests. Eles estão preparando um jantar, eles estão super felizes que estão lá na casa nova. Então eu vou ceder 2 vezes, como sempre. A primeira vez, isso é para ajudar vocês a contextualizarem. Observem, veja quem está falando o quê, qual que é a ambientação que eles estão, ok? Aí na segunda vez, aí eu quero que vocês sejam mais específicos. Anotem tudo. É importante não ter nenhuma dúvida no texto, que o texto vai embasar todos os exercícios e as discussões que a gente vai fazer depois. Legal? Muito bom. Eu vou ler o pedacinho do texto que é o mais importante, quer dizer, na verdade o texto inteiro vai falar sobre isso, né? Vai ter possessivo do começo ao fim aqui. Mas esse pedacinho é interessante, que daí vocês vão poder verificar os casos que eu mostrei para vocês, né? Olha, observe to belong. To belong é o verbo pertencer, mas eu posso usar o to have também? É claro que eu posso. A gente vai ver essas utilizações na prática, que vai ser bem interessante. O caso genitivo não vou nem falar, porque agora todo mundo já sabe. Peter's car, apóstrofe S, possessivo clássico em inglês. O verbo to own, que é o verbo possuir. I'm the owner, eu sou o possuidor. E depois esses 2 casos que eu falei para vocês, do possessive adjective e do possessive pronoun. O segredo está lá nos exercícios. Na medida que a gente for fazendo, na quarta, na quinta, meu Deus, vai ficar muito fácil. Porque daí com esse macete a gente não erra. A gente vai ver a posição dele dentro da estrutura, tá? Então, pulei esse pedacinho inicial. Aí o Felipe chega e fala assim, ó. This room belongs to Aquila. Eles estão conhecendo a casa. They are getting to know the new house that their colleagues are renting, ok? Vamos lá. He has a good view of the garden. That's good because he likes to take care of the flowers and the trees we have there. Beleza. So, I can see a very good CD on the coffee table. This is Aquila's room. So, do you think he would lend it to me? You remember the verb to lend and to borrow, okay? If it's mine, I lend you. If I want to take something from you, I'm going to borrow from you, just to remind. And then Philip said, I don't know. You have to ask him. But I think the CD is not his. It belongs to Eva. Yes, I'm sure. It's hers. Perfeita essa frase. Só essa frase já vai me dar as utilizações perfeitas. A gente vai prestar atenção aqui antes do substantivo, depois do substantivo e vai ficar muito fácil. Depois, then I better ask her, Janie said. Let's get to her room. Muito bem. So, and then Felipe said, now that room on the other side of the corridor is Tina's. Genitive case. You can tell it's a woman's room. Genitive case. All her things are tidy and clean, just like her. I wish everybody keep their room as neat as this one. All right? Mine, for instance, I could say my room, for instance, but instead of saying my room, for instance, I just said mine, for instance, because room belongs to the context, ok? Entenderam? Dúvidas? Explico perfeitamente.
Antes do substantivo, depois do substantivo. Mine, for instance, is a terrible mess. Let's go there. Well, they open up the door. As I told you, this is my room. And then Janie said, you painted your room as a complete mess. It's not that bad. Philip said, yes it is. There are books everywhere. Janie said, that shows you love reading. And I see some titles I'd like to read too. She took a look at the books. Oh my God, this is a nice book. Can I borrow it from you? Yes. Would you lend it to me? Yes, I want to read this book. So would you please be extremely kind as lending your book to me, or I'm going to borrow my book from you? Muito bem. Aí o Felipe falou assim, ó, they're not all mine. They're not all mine. Period. At the end of the sentence, after the noun, so mine, my books. Of course I could say they are not all my books. Instead of using the word books, which is a noun, I'm going to say they are all not mine. Inside mine I have my books with the noun. Alright? Com o substantivo dentro. Porque está antes do substantivo, my book. Não tem o substantivo, substituiu o substantivo, they are all mine. Esse é o grande macete. Combinado? Ah, mas nos exercícios vai ficar perfeito, vocês não vão errar. Tá legal? Aí ele falou assim, ó. A few belong to Mr. Cole. However, mine are at your disposal. My books are at your disposal. Okay? As to Mr. Cole's, you have to ask him. Perfeito, né? As to Mr. Cole's books. If I want to say, as Mr. Cole's books, no problem. But I don't need to say necessarily because I have already pointed that the noun is inside my sentence because I have just used the possessive pronoun, okay? Which replace the noun, ok? Deu para pegar? Se não deu para pegar, relaxa que na hora do exercício eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês. O importante agora é contextualizar. Um a gente usa antes do substantivo, o outro a gente usa depois do substantivo. Esse é o grande macete, tá? E só para terminar, porque essa frase é bem realmente interessante, ó. They are not all mine, a few belong to Mr. Cole. However, mine are at your disposal. As to Mr. Cole's, you have to ask him. I see you also like good music. There are a few very rare CDs. Whose CDs are these? Whose? Pronome interrogativo. De quem? Mas o de quem vai pedir o quê? Ele também pede um substantivo, por isso que fica um pouquinho diferente com o português, né? Whose CDs? Aí que vem a pergunta. Are these? Ok? Macete, na sequência a gente vai fazer uma série deles e vai ficar bem facinho para vocês. A resposta. Are they yours or Mr. Cole's? Ó, are they your CDs or Mr. Cole's CDs? Vamos tirar os CDs fora, vamos tirar o substantivo fora. Se eu tirar o substantivo fora, eu vou ter que colocar um pronoun para representar ele lá dentro. Ou seja, are they yours or Mr. Cole's? Com apóstrofe S, que é o genitivo. Viu como é fácil, gente? Muito bem. Agora, apresentei o texto para vocês. E nós vamos fazer uma pequena contextualização, nós vamos fazer uma pequena conversação, uma dinâmica interativa para tentar utilizar esses princípios que nós aprendemos agora, tá legal? So, do you like to visit your friends? How often do you visit your friends? Okay? Where do you go? Do you go to their houses? If you go to their apartment, do you go to their room? Do you go down there? A barbecue place, the playground, or to the shopping center? Or do you prefer to go to the park? To walk a little bit? Where do you like to go with your friends, okay? Where do you like to meet them? Do you have summer friends? Do you have school friends? Do you have village friends, okay? The neighborhood, okay? And all this kind of contextualization that you're going to use to talk about the text. Tranquilo? Alguma dúvida? Very good. Agora, vamos direto então para os nossos exercícios. Depois que nós apresentamos o texto, para não ficar nenhuma dúvida, então vamos lá comigo, acompanhar na página 63, on page 63, everybody. Whose CDs are these? Are they yours or Mr. Cole's? Lá os exercícios, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que inverter.
fazer exatamente isso, ó. Are they your CDs or Mr. Cole's CDs? Você coloca o substantivo ou tira o substantivo. Se você colocar o substantivo, aí você não vai usar o my, o your. Se você tirar o substantivo, daí você vai colocar o mine e o yours. Combinado? Tem uma sequência, vamos fazer juntos. Só de fazer essa sequência a gente já vai matar essa charada, vai ficar bem facinho para vocês. Aí nós temos outros ali, ó. This room belongs to Aquila. Terceira pessoa. This room belongs to Aquila. Interrogative. Does this room belong to Aquila? Just to remind you, okay? Yes, it does. This room belongs to Aquila. No, it doesn't. This room doesn't belong to Aquila. Just to memorize, okay? Another question. Is it Tina's? Yes, it is. It's Tina's. No, it isn't. It's not Tina's. Tina's object. It could be a CD. It could be a book. It could be anything. Okay? Pretty good. And then we have as to Mr. Cole's, com relação a, né? Já em relação a, do jeito que vocês quiserem. Não tem uma tradução, é sempre uma equivalência. As em relação a, em relação ao do Mr. Cole, ok? Muito bem. Aí depois tem outro exercício ali que coloca o that's Eva's. A gente vai simplesmente mudar. That is Eva's CD. Ou então, that is Eva's. Sozinho. Não precisa do CD porque eu já tenho no contexto, já sei do que está sendo falado, ok? Aí nós temos ali os casos, gente. Olha, her room, her things, their rooms. Observe sempre antes dos substantivos, ó. Your kitchen, our living room, our dining room, our bell, nossa campainha, nosso sininho, ok? Tranquilo? Agora vamos ver ao contrário, os exercícios dos outros que estão depois do substantivo, que é logicamente o caso do possessive pronouns, ok? Vamos lá comigo, ó. The CD is not his. His o quê? His CDs. A gente lembrou que o his não tem diferença, né? Pode ser his CDs, the CD is not his, porque não vai mudar por razões fonéticas. Muito simples também. Outra. Hey, I'm sure it's hers. Hers o quê? Her CDs. Beleza, vamos deixar o CD como nosso exemplo, que vai ficar bem facinho da gente entender. Aí ele diz assim, ó. Not yours. Period. Not your CD. Ficou fácil agora, não é? Beleza. Outra. Mine is a terrible mess. My room is a terrible mess. Pretty easy too. They're not all mine. Period. They're not all my CDs. Facinho. Ah, ninguém vai errar isso mais, né? Agora ficou muito fácil, ó. Mine are at your disposal. Ou se eu quiser, my CDs are at your disposal. Agora desvendou o mistério. Ninguém vai errar mais isso, tá? Detalhe sempre, então, antes e depois do CD, porque a gente aprendeu que os possessive pronouns, dentro deles, eles têm esse valor de um substantivo. Eles guardam dentro de si a ideia de um substantivo. Por isso que eles têm outra grafia, por isso que eles têm outro posicionamento dentro da minha frase, dentro da minha estrutura. Combinado? Ficou fácil, né? Muito bem. Aí tem uma sequência gigante aqui, ó. Mine are at your disposal. Those aren't mine. Vamos trocar, né? Vamos sempre colocar o substantivo e tirar o substantivo, tá? As expressões que a gente viu nesse texto, ó. You are so kind. You are really good cooks. You are incredible hosts. Porque, ó, o vocabulário que eu vou passar para vocês ainda, ele tá relato a entertaining guests. Getting people to visiting you in your house, even in your school, going out together to the shopping centers, it doesn't matter. We are going to use all this vocabulary in many different situations, alright? Okay, you could make it, ó. You could make it, aquela expressãozinha, vocês conseguiram, vocês chegaram, ok? Muito bem. You painted like, ó, você disse que era, né? You painted like, dá pra gente contextualizar facinho também. Okay, she's upstairs, he can entertain you. It's a real mess, come on. Anyway, please come with me. Muito fácil. Alguma dúvida? Deu para pegar os detalhes desse texto? Na hora do exercício, eu quero que vocês, usando toda a criatividade, toda a imaginação, para variar suas respostas e colocar um pouquinho de cada desses elementos que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Olha lá, ó. For inviting us, que também está lá no nosso texto. For, it's a preposition. That's easy. That's the reason I have to have an ing form afterwards.
Don't forget that. For inviting, for going, for doing. Okay? Preposition ing. Don't forget that. As neat as this one. Comparative. As. Okay? As neat. Organizado, limpo, arrumado. As neat as this one. Muito fácil também. I wish everybody kept. Isso aqui é um subjuntivo muito legal. Não é o objetivo da aula aqui, mas já deixa ali pra gente praticar também, ó. I wish everybody kept. Eu desejaria, eu gostaria que todos mantivessem, tá? Só pra gente fixar. Lembrem lá do to tie up, que é o te organizar, arrumar. O to guide you, que é um verbinho bem simples. To guide, guided, guided, é verbo regular. To show them around, né? Mostrar a casa para eles, no caso do nosso contexto. E to take care of, muito facinho, gente. E as expressões que a gente tinha combinado no universo de entertaining guests, que é o a guest and hostess, o to entertain, que é um verbo regular também. O to get together. Vamos colocar esses nas respostas, faço questão. Na hora de corrigirmos juntos, eu quero variações muito, enfim, todos esses que a gente está trabalhando, tá? To come over, to have a party, or to throw a party, it's an expression. Dar uma festa, to throw a party, vamos colocar lá também. Birthday party, housewarming party, vamos variar, ok? Help yourself, né? E depois, make yourself comfortable, ou make yourself at home. Eu adoro essa aula. Agora, para concluir, porque isso aqui revela, depois que a gente aprende isso, a gente não erra mais. Agora, uma coisa muito legal. No livro tem todas as frases transformadas em possessive adjectives ou em possessive pronouns. Gente, é só passar o olho ali que a gente já vai ver, ó. This is my book, the book is not mine. Oh, this is my book, the book is mine, né? Não negativo não, ó. This is your CD, the CD is yours. E assim por diante, a gente vai trabalhar com todos. Ali embaixo tem as expressões também, ó. Eva's book, whose CDs are these? They are Akila's CDs. Whose project is this? This is Mr. Cole and Tina's project. Whose house and car are these? These are Philip's house and car. Ah, muito interessante. Se eu tiver dois substantivos, o genitivo vai só no primeiro. Ali tá muito claro, tá? Aí depois, ó. Whose bedrooms are these? These are Eva and Tina's bedrooms, ok? Gente, as a homework, I want you, using your imagination and your creativity, you're going to have coffee with some workmates or colleagues if you feel like, okay? Just after a meeting. And then you're going to create a conversation about some of the presentations in the meeting. Oh, this is nice. This is a challenge for you to write a nice dialogue between two people. It doesn't need to be a very long one, okay? A very short one, about 3 or 4 questions is gonna be perfect. I'm gonna help you and I hope you do it in your very best way.